Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao Café de Esperança. E hoje eu quero falar de uma coisa que tantos pensadores, principalmente filósofos, sempre falaram, da importância da gente mergulhar dentro de nós mesmos, de estarmos em contato com o mais profundo do nosso ser, com o mais profundo do nosso próprio eu. Então, aprenda a estar em contato com você. Eu tenho visto tanta gente que tem medo de estar em contato consigo mesmo. Aquela pessoa, por exemplo, que diz ruim com ele, pior sem ele, é uma pessoa que não aprendeu a estar em contato consigo mesmo, gente. Certo? Eu já falei isso em um monte de vídeo, mas isso aqui é uma coisa que, olha, é uma coisa que me preocupa, porque eu vejo que as pessoas soltam essas frases e elas não percebem o verdadeiro significado delas. Se ela falou isso, é porque ela acredita nisso. Se ela acredita nisso, é porque é isso que orienta aqui o viver dela. É por isso que então ela nunca, enquanto ela soltar esse tipo de frase, ela nunca vai encontrar verdadeiramente a felicidade. Não tem como. Ruim com ele, pior sem ele, ou seja, eu nunca vou ter uma vida feliz. Porque no mínimo, eu vou ter uma vida ruim. É o mínimo. Você está me entendendo? Não é? Porque se está ruim com ele, mas é pior sem ele, então, no mínimo, eu vou ter sempre uma vida ruim. Uma vida miserável, emocionalmente falando. Por quê? Porque quando eu estou sem ele, eu estou na minha própria companhia. Agora, estar na minha própria companhia é pior. Então eu não aprendi a fazer esse mergulho dentro de mim mesmo. Eu tenho medo do meu próprio eu. Eu tenho medo de estar na minha própria companhia. Aprenda a estar na sua própria companhia. Aprenda a estar do seu lado. Aprenda a estar com você. Aprenda a celebrar a sua vida, a celebrar o seu próprio eu. Não é ser egoísta. É apenas e tão somente você se apaixonar por você. Não tem nada a ver com egoísmo. Por que a gente vive numa sociedade que está sempre nos cobrando a nos apaixonarmos pelo outro? Não é verdade? Desde criancinhas. Ah, tá com namoradinho na escola, tá com namoradinha. Ah, isso aqui, que bonitinho, não sei o que. Quando começa a entrar na adolescência, tá namorando. Tem que casar. Ou seja, uma sociedade que sempre nos joga nos braços do outro e nos afasta de nós mesmos. Uma sociedade que nos joga nos braços dos outros e nos afasta de nós mesmos. A gente não aprende a se gostar. A gente não aprende a ficar na nossa própria companhia. Não tenha medo de mergulhar dentro do seu próprio eu, de remexer a terra do seu eu, por vezes tão carente de nutrientes, sobretudo de autoconfiança, perseverança, coragem. A terra do nosso próprio eu às vezes é tão carente desses nutrientes, autoconfiança, não confiamos em nós mesmos, não temos coragem. Coragem não é você não ter medo, mas é simplesmente você saber enfrentar os medos. Às vezes a gente acha que ser corajoso é aquela pessoa que não tem medo de nada. Não ter coragem é a gente identificar os medos e sabermos enfrentá-los. Perseverança, essa capacidade de perseverarmos e não desistirmos diante dos primeiros obstáculos, diante das primeiras quedas. E elas acontecerão, as quedas acontecerão, os tropeços acontecerão. É necessário que desenvolvamos essa perseverança, é o persistir. Persistir em situações onde a gente se coloca, né? A gente assume a nossa própria vida. Não é persistir numa situação que não nos acrescenta mais nada. Porque aí tem uma diferença entre perseverar e anular-se.
Quando a gente começa, porque aí eu não enxergo iludir-se. Eu não enxergo a realidade dos fatos, eu não enxergo que aquela pessoa, por exemplo, não quer mais estar comigo. E é nessa pessoa que eu persevero. Por quê? Porque o André falou que eu tinha que perseverar. Você está vendo? Então, às vezes a gente fica se iludindo. Perseverar é com os pés no chão, com os pés na realidade, percebendo que aconteceu uma ou outra coisa, porque agora a gente pode reajustar o nosso caminhar. Ao invés de desistirmos diante daquele obstáculo surgido. Então, tem uma diferença, gente, entre eu me anular diante de uma situação, diante de alguém, e eu então perceber meus erros, perceber as coisas, me reorganizar e perseverar naquilo que eu acredito, no que eu confio. Quando você cuidar da terra sagrada do seu eu, então você cuidará do seu jardim, do cultivo das suas flores, ao invés de ficar esperando que lhe tragam flores. Por quê? Porque agora você cuidou do seu próprio eu. Então você está cuidando da terra sagrada do seu jardim. E você parará de ficar esperando que os outros lhe tragam as flores. Elas agora brotarão em você. Você estará bem com você em primeiro lugar. Diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Um beijo no seu coração e que você tenha um ótimo dia.